rápida quanto nós, às vezes, né? Nós somos mais velozes e aí eu achei mais fácil não fazer vocês esperarem 20 segundos. Beleza? Peraí que eu só esqueci minha água, deixa eu voltar. Então agora vamos passar um pouquinho para as nossas dicas. Antes de tudo, gente, quais que são os recursos que a gente vai precisar para fazer isso funcionar? Basicamente, a gente precisa de 4 coisas. A primeira coisa que a gente precisa é de internet. Então, vocês estão vendo aí, a gente até opta vir por estúdio quando a gente vai fazer transmissão para garantir a qualidade. Precisa de uma internet mega power, melhor internet do Brasil? Não, não preciso. Eu consigo fazer ligação, vocês usam o WhatsApp, usam o recurso da ligação no WhatsApp, a gente faz ali transmissão de vídeo com 3G. Mas, quanto mais eu conseguir ter um recurso melhor disponível, melhor vai ser a chamada. Aqui, na conexão, tem uma dica muito importante. Feche as outras coisas, deixa o computador só na sua chamada. Tira as outras coisas todas, eu até costumo usar uma aba de navegação anônima, sabe? Deixo a minha aba lá, eu fecho ela com aquele monte de aba que eu tô trabalhando em várias coisas e deixo só a página que eu vou usar o plural e a chamada, porque aí a gente tira um pouquinho do peso da conexão. Segunda coisa importante, gente, fone de ouvido. Parece bobo, mas não é. Por quê? Quando eu tenho um fone com microfone, igual aqui eu tô usando esse microfonezinho de lapela, né? Quando eu uso o microfone, eu reúno o som num lugar só. O ruído que está em volta não atrapalha. Quando a gente está falando de aula, tudo, vocês viram, provavelmente vocês perceberam que quando eu andei aqui no estúdio, o áudio não ficou tão bom. Quando eu saí lá para a salinha ali para operar o computador, o áudio não fica tão bom. O áudio ruim prejudica muito a aula. Então, um fone básico, pode ser um fone baratinho, gente. Não precisa ser um headset, aquele de gamer, não. Pode ser um negócio simples, um fone de celular mesmo. Vocês conectam no celular, para que permita que vocês ouçam melhor o áudio, sem os ruídos, e com o microfone para poder focar melhor, beleza? Outro recurso importante é a câmera. A câmera ajuda muito. A gente vai falar ali nas dicas um pouco melhor. A câmera é fundamental? Não é. Vocês viram ali que o nosso computador, por exemplo, está sem a câmera. Dá para fazer a aula. Dá para eu ver os alunos, dá para os alunos interagirem entre eles. Mas a câmera ajuda muito. Ela é um recurso aí que potencializa. E o nosso último recurso super importante é o plural. Então eu preciso estar com o meu login certinho no plural. Eu preciso estar vinculado às turmas. Eu preciso estar com tudo ok no plural. Beleza? Então esses são os nossos recursos principais aí para o Hangouts funcionar. E aí, gente, dicas básicas. Primeira página aqui são as dicas técnicas. Coisas técnicas para fazer uma videochamada. São dicas que a gente usa muito aqui também na Somos, dentro do time do plural aí, quando a gente vai fazer videoconferência, quando a gente está de home office. A primeira dica é ligar a câmera. Por quê? Eu vou falar, eu vou mostrar um recurso, o importante é o áudio. Não é, gente. Na sala de aula, o aluno está olhando para você. O aluno vê suas feições, ele vê se você está sorrindo. Quando você vai trabalhar um assunto mais pesado, tipo doença, tipo guerra, as feições são muito importantes. A gente trabalha o socioemocional. Então, a câmera vai ajudar muito nisso. Outra coisa que a câmera ajuda é que ela permite que vocês gesticulem, que você levante a mão, né? Os alunos aí levantam a mão para poder falar, para poder complementar o que está sendo falado. Então, a câmera ajuda muito, é um recurso muito importante nesse momento. Se não tiver a câmera, dá para fazer sem, mas a câmera potencializa uma videoconferência, potencializa essa aula virtual. Segundo recurso, o fone. Dá para fazer sem o fone? Dá, mas o fone vai amenizar muitos ruídos, ele vai ajudar muito vocês a focarem ali naquele momento. Outra coisa importante, usar o botão do mudo. Quando vocês não estiverem falando, ou quando os alunos não estiverem falando, então, se eu não estou falando, deixa no mudo. Porque aí, às vezes, o cachorro late, passa um caminhão na rua, a mãe bate uma panela. Então, o barulho de fora desconcentra e, às vezes, atrapalha quem está falando. Então, usa o mudo. Estou falando, falo, e enquanto eu falo na videoconferência, o resto, todo mundo está no mudo. Agora eu vou dar a palavra para outra pessoa, aí eu boto no mudo e essa pessoa abre o microfone dela, tá bom? Outra dica importante, organizar o time de cada um. Então,
Não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Gente, vocês têm quantos alunos? 20, 30, 40, tem turma com 50 alunos. Se a gente entra na videoconferência, lá no Hangouts, todo mundo com o áudio aberto, vai virar uma bagunça. Não tem outra palavra para descrever. Então, a gente precisa organizar a vez. Tem uma dica muito legal. Pega um aluno da turma e elege ele como capitão do chat. Sabe o chat que eu mostrei ali do lado? Então, pega, por exemplo, fala lá, Dâmia, hoje você vai ser a nossa líder do chat. O que isso significa? Quando a gente está fazendo videoconferência, vocês estão vendo aí que tem aí no chat o pessoal respondendo. Não sou eu estou falando e tem ali a Pamela, a Dâmia, a Luísa que estão respondendo ali como plural. A ideia é que esse aluno faça mais ou menos isso. Ele vai te ajudar monitorando o pessoal do chat. Organiza a chamada. Então, por exemplo, quem está tomando conta do chat pode ser a pessoa que vai falar, gente, agora é a hora do Matheus falar. Agora eu vou abrir a palavra para a Letícia. E aí vocês vão se organizando. Então, organizar a hora de cada um falar, já deixar para os alunos isso esquematizado também é muito importante. E a última dica técnica é, começa um pouquinho antes. Sempre que a gente vai fazer transmissão aqui, a gente tenta fazer isso. Hoje a gente teve aí alguns atrasos, né? Mas o ideal é que vocês comecem ali, se a aula vai começar às 9, entra, liga o computador, deixa tudo pronto 8h55 e já liga a chamada 8h55. Por quê? Quando começa a chamada, todo mundo vai testar o microfone, vai testar a câmera, vai testar a conexão, principalmente nas primeiras vezes. Então, não esqueçam, a primeira vez, principalmente a primeira aula, até recomendo que vocês combinem com os alunos 15, 20 minutos, antes mesmo. Então, a aula é às 10, 9h30, já conecta todo mundo, já esteja lá para garantir que vocês consigam aí fazer todos os testes e começar a aula no horário certo, tá bom? Então, comecem antes, entrem antes, recomendem para os alunos também sempre entrar antes. E aí a gente parte para dicas estruturais, digamos assim, dicas mais da dinâmica da aula mesmo. Uma primeira coisa, o planejamento, ele já é fundamental para qualquer aula. Qualquer aula que vocês vão dar, vocês precisam muito planejar, organizar, pensar qual vai ser a sequência da aula, o que eu vou fazer primeiro, como é que eu vou trabalhar o conteúdo, que recurso que eu vou usar. Só que aqui, no digital, esse planejamento ele precisa ser mais intenso, principalmente no início. Calma, não é que vai dar mais trabalho não, gente. Calma, vocês já fazem um planejamento. Só que aqui eu preciso pensar em outros fatores. Todas essas coisas que estão aqui para baixo, elas vão entrar no planejamento. Quando eu estou no digital, eu preciso planejar, por exemplo, quais abas eu vou usar. O que eu vou mostrar na minha ligação? O que eu vou mostrar na minha videoconferência? E, gente, testa. Chama um amigo, chama um irmão. Aproveita que vocês também estão isolados, né? E testem com a família de vocês esses recursos. No final eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para colocar uma pessoa na chamada que não está na turma, tá? É uma dúvida que já apareceu muito, então a gente mostra isso. Então, por exemplo, como é que eu trago o meu vizinho ou o meu colega para essa chamada? Vocês podem convidar alguém para a aula de vocês, né? Olha só que legal, vou dar uma aula aqui sobre... Se eu pensar que não temos, vou dar uma aula de função de segundo grau, eu chamo um engenheiro, que é meu colega, para mostrar para os alunos como que aquilo é aplicado na prática. Então, eu posso convidar uma pessoa de fora. E aí, testem antes, peguem esse jeito de convidar e testa se está tudo certo, ensaia mesmo, sabe? É a primeira vez, eu sei que tem muita gente que vai ser a primeira vez que vai dar uma aula online. Então, faz um teste ali, brinca bastante. Isso tudo entra no planejamento. Segunda coisa, combina com os alunos as regras da aula. A gente tem regra para a escola, então, por exemplo, quando os alunos são mais novinhos, principalmente, né, tem a regra de pedir para ir no banheiro. Não posso levantar qualquer hora e sair para ir no banheiro. Como que vai ser esse jogo online? Vai poder parar? O aluno precisa ir no banheiro no meio da aula. Como é que ele vai avisar? Como é que vai ser? Lembra que eu falei do capitão do chat, né? Alguém até brincou aqui, meio capitão do chat. Então, como é que vai ser? O capitão do chat, ele que vai permitir quando alguém precisa sair, ou ele vai falar para o professor, ele vai abrir o áudio dele.
as dúvidas. Os alunos ao longo da aula vão mandar as dúvidas pelo chat ou eles vão pedir a palavra no chat e vão falar a dúvida. Então, esse tipo de regrinha precisa ser combinado. Então, na primeira aula, no primeiro dia, faz com os alunos. E aí, gente, principalmente quando os alunos vão ficando mais velhos ali, principalmente os pré-adolescentes, adolescentes, envolva eles nessas regras, no definir das regras, que vocês vão ver que o engajamento melhora. Então, o que vocês acham, gente? Queria uma sugestão aqui. E outra, eles são nativos digitais, eles vão ter boas ideias também. Então, combina as regras ali, deixa tudo claro para todo mundo, para a aula ser mais dinâmica e não ser cortada ali. Outra coisa importante, tempo de aula. O tempo de aula online não pode ser o tempo da aula na escola. Se a minha aula na escola, às vezes eu tenho 2 horários seguidos, né? Vai dar ali 1h30 de aula, 1h40. Online não dá para ficar 1h40 falando. Vocês vão ver, ó, a gente tá aqui chegando em 40 minutos de videoconferência aqui, né? De transmissão. E já começa a ficar cansativo. Então, o ideal é que as aulas sejam mais curtas. E aí, nesse planejamento, vocês precisam também usar momentos diferentes. Por exemplo, a gente pode abrir a aula com o material. Então, eu mando o material na terça à tarde, eu mando um vídeo, mando um PDF para os meus alunos já se prepararem pré-aula. Aí, a nossa aula é, por exemplo, na quarta, de 9 às 9h30. Aí, a gente vai fazer a aula, trabalha o conteúdo, tudo. E no final, a atividade, que também pode ser assíncrona, né? Cada um faz ali ao longo do dia. Então, esse tempo de aula, ele precisa ser pensado e vocês vão precisar ir sentindo com os alunos, sentindo mesmo, pela faixa etária. Terceira série do ensino médio, aguenta um pouco mais, dá para ser uma aula mais extensa, dá para ser uma aula mais pesada. Alunos mais novos, a gente precisa lembrar até que eles têm um tempo de tela recomendado. Então, pessoal aí da educação infantil, Fundamental 1, o ideal é que a gente não trabalhe com mais de 1 hora. Então, até 5 anos, principalmente, a OMS, né, recomenda que o tempo de tela seja de 1 hora por dia. Então, a aula aí vai ter que ser fracionada, a gente vai trabalhar outros recursos. É legal que vocês passem brincadeiras e alguma coisa que o aluno possa fazer com a família, né? Então, a gente vai variando aí esse tempo de tela, esse tempo de aula de acordo com a faixa etária. E vocês, professores, vão sentindo. E, gente, peça feedback, que terminou a aula, pede ali para os alunos, gente, me conta o que vocês acharam, como é que foi, principalmente nas primeiras, para vocês irem construindo isso juntos. Outra coisa importante, a ideia de aula e atividade. É diferente vocês mandarem uma atividade, mandarem um vídeo para o aluno assistir, do que dar uma aula online. Então, qual que é a principal diferença? Quando eu falo de aula, eu preciso ter aprendizado. Eu preciso que o aluno saia de um nível e chegue em outro. E aí uma aula vai envolver todo o processo. Então eu tenho planejamento dessa aula, eu trabalho o conteúdo, eu exponho o conteúdo para o aluno, depois eu testo se aquele conteúdo foi bem absorvido, né? Se deu certo, se ele realmente aprendeu. E no final eu tenho um feedback desse teste. Eu vejo que está tudo bem e posso avançar, ou eu vejo que tem alguma lacuna e eu preciso trabalhar. Cuidado para vocês não ficarem só no mundo de atividade nesse momento. A gente ainda não sabe, eu vi que passou pergunta aqui no chat sobre isso também. Cada cidade, cada secretaria e cada escola está definindo aí como que vão ser o calendário, como que vai ser o trabalho nesse momento. Mas é importante que vocês continuem dando novos conteúdos, trabalhando novas habilidades com os alunos e trazendo aprendizado. Não pode ser só atividade. A nossa ideia aqui não é só ocupar o aluno. Claro que a gente está preocupado para que eles não estejam ocupados com outras coisas indevidas, né, por um momento. Mas a gente quer que esse aluno esteja sim dentro do ciclo, que ele esteja aprendendo, que ele esteja evoluindo. Então, a gente precisa construir aulas realmente. E, gente, é a mesma coisa que vocês já faziam na sala, só traz para o ambiente virtual e pensa nos recursos ali para ser mais dinâmico. E outra, manda pergunta para a gente está tentando ouvir aí bastante para poder ajudar mesmo vocês, tá bom? Então, atenção para isso, não é só ocupar o aluno, é realmente trabalhar o aprendizado para que seja uma aula, que não seja só atividade para ocupar ele nesse tempo. Outra dica importante,
Usa recurso diferente. Gente, internet tem de tudo. Usa vídeo, usa imagem, usa PDF, convida alguém para a sua aula, convida um especialista da área, convida outro professor, convida um aluno mais velho, convida um irmão, convida seu pai, convida os pais dos alunos, convida o amigo do aluno. Usa os pets. Olha só que legal, com a educação infantil, com o Fundamental 1, a gente pode usar os recursos da casa. Então, naquela aula digital, naquela aula online, você pode falar para o aluno trazer o bichinho de estimação para a imagem. Mostra para a turma seu bichinho de estimação. Mostra para a turma o seu objeto preferido da sua casa. Então, usa recursos, explora mesmo, gente. É a hora de sair da caixinha, ser criativo, para essas aulas serem mais engajadoras, para elas atraírem mesmo. E aí, com os mais velhos também, pense em vários recursos, explora o que está na internet, usa outras ferramentas para combinar aí com a aula que vocês já vão fazendo. E sempre lembrando, gente, planeja isso, tá? Se eu vou usar recursos, já deixa os recursozinhos prontos. Se eu vou usar um outro site, já deixa o site aberto, tudo direitinho, para vocês não ficarem também mudando muito de tela e tendo que esperar carregar, esse tipo de coisa. E por fim, tenha uma estratégia clara e objetiva para a sua aula. Quando o momento é online, isso é mais difícil, porque eu preciso garantir a atenção do aluno o tempo inteiro. Vocês viram que eu comecei aqui mostrando aquela agenda. Porque eu queria mostrar para vocês, ó, gente, obrigada por terem vindo aqui, mas hoje é sobre isso, isso e isso, tá bom? O meu objetivo é passar essas coisas aqui. Já coloquei todo mundo ali, expectativas claras, né? Se tinha alguém aqui hoje querendo saber como é que usa livro digital, opa, não é hoje, a gente pode fazer esse momento depois, mas hoje o objetivo é Hangouts. Então, tenham objetivos claros para cada aula e deixem esse objetivo claro para o aluno também. Claro, isso vai variar com a faixa etária, mas principalmente os mais velhos, quanto mais claros vocês forem do que é esperado para aquele momento, mais o aluno vai te ajudar a alcançar aquele objetivo. Beleza? Então, essas são as principais dicas aqui que a gente reuniu. E aí, eu vou abrir agora para dar uma olhada nas dúvidas do chat, mas primeiro eu queria mostrar a resposta para duas dúvidas, que eu já vi que vocês já perguntaram aqui, que vieram pelo Instagram, e são dúvidas que a gente precisa fazer um truque para conseguir resolver, tá bom? A gente está evoluindo ainda nessa integração com Hangouts, então, por enquanto, a resposta para essas duas perguntas seria não dá. Como é que grava a aula? Ainda não temos esse recurso no plural prontinho ali num botão super fácil. Como é que eu trago pessoas de mais de uma turma? Como é que eu dou aula para duas turmas? Também ainda não temos isso num botãozinho super prático. Então eu vou mostrar para vocês como fazer essas duas coisas lá na tela, tá bom? Eu vi que já perguntaram aqui. E aí agora, vamos dando uma organizadinha aqui. Eu vou até pedir minhas colegas salvadoras para fazer uma coisa também para me ajudar. Enquanto eu mostro essas duas coisas, Pamela, Dâmia e Lu, se der, me manda no WhatsApp as dúvidas mais diferentonas aí que apareceram no chat para a gente poder garantir que eu passe por elas. Mas aí eu mostro isso e volto também para mostrar. Tá bom? Vamos ver agora então, gente, como que a gente convida pessoas de fora para a nossa aula online ou mais de uma turma e tudo mais. E como que a gente grava as aulas online. Beleza? Tudo certo aqui? Vou pegar aqui o plural, vamos voltar, deixa eu fechar isso aqui para não virar bagunça. Então aqui, ó, tô no plural, certinho? Tô lá nas minhas aulas digitais. Primeira coisa que eu quero fazer é gravar uma aula. Como que eu faço isso? Então aqui, ó, essa, por exemplo, era a aula que eu tava, eu posso entrar nela de novo para mostrar para vocês. Lembrando aqui, né, que esse computador tá sem câmera, então eu vou até deixar desligado. Beleza, entrei na minha aula. Aí, vamos fingir que os alunos já entraram, já tá tudo certo, vamos começar a aula. Aí eu vou avisar os meninos, falar, gente, a gente vai gravar essa aula porque eu tô vendo aqui que a aluna Ana Luísa não apareceu, ela não conseguiu comparecer e depois ela vai precisar ver essa aula como foi. Às vezes eu já sei que algum aluno vai faltar, né? Ou eu percebo ali na hora que eu faço minha conferência no chat, eu vejo lá quem não veio, né? A famosa pergunta da chamada, quem não veio? E aí os alunos me ajudam a conferir
vi que tá faltando alguns alunos, é importante eu gravar essa aula. Então, eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos, ó, vou vir aqui nesses 3 pontinhos, vou clicar neles e vai aparecer pra mim, gravar reunião, beleza? Clico no gravar reunião. Aí ele vai me pedir o consentimento, porque a gente tá gravando, né? Vou ter imagens envolvidas e tudo. Então, eu vou aceitar aqui. Sim, eu quero gravar. Aí ele vai carregar aqui do lado, ó. Tá vendo? Tá carregando. Ficou vermelhinho é porque ele já começou a gravar. E aí, se eu compartilhar a tela, se alguém falar alguma coisa, ó, compartilhei a tela aqui, ele vai gravar, ó. Deixa eu só mostrar aqui para depois mostrar para vocês o que ele gravou. Então, por exemplo, mexi lá na tela, tal, voltei, quero parar de apresentar, parei de gravar a tela, e aí tá bom, acabou minha aula. Beleza, acabou. No final ele pede pra gente avaliar, vou falar que tava ótimo aqui só pra dar o feedback pro Google. Beleza, acabou aquela aula, certo? Como que eu faço então pra mandar essa aula para um aluno que estava ausente? Eu vou entrar lá de novo na minha aula, vou deixar aqui. E aí, ó, como é que eu faço então pra mandar essa aula para um aluno que estava ausente? Eu vou abrir uma outra aba, presta atenção nessa parte, gente. Vou abrir uma aba e vou entrar no Drive do Google, que é onde ele salva os arquivos. drive.google.com. Gente, depois a Dami, que é nossa Steven Spielberg aqui, ela que faz os melhores vídeos, ela vai fazer um tutorial disso aqui e deixar prontinho pra vocês, tá bom? Então eu abri lá no Google, abri o meu Drive. Ó a Dami aqui, ó, isso aqui foi nosso teste mais cedo. Então eu abri aqui, eu já tenho as aulas salvas, tá vendo? Todas as aulas que eu gravei, elas já vão estar aqui no meu Drive. Então essas são aulas que eu já tinha gravado. E aí, eu acho que é essa daqui, que é a de agora. Deixa eu só conferir. Então eu vou clicar nela aqui. Tô em dúvida se é essa, mas eu acho que é. 6 segundos? Será que foi isso? Acho que ele tá carregando ainda que eu acabei de gravar, né? Eu devia ter colocado um nome pra ficar mais fácil, mas eu não coloquei. Gente, eu vou pegar uma qualquer aqui, só pra vocês verem como faz, mas eu acho que ele tá carregando ainda. Porque ele vai demorar um pouquinho pra salvar aquilo no meu Drive, tá bom? Então, eu vou pegar essa aula aqui, pode ser essa mesmo, só pra mostrar pra vocês o exemplo. E aí, na hora que eu clico nela pra poder ver a aula, tá vendo? Eu consigo ver ela por aqui. E aí, aqui do lado, nesses 3 pontinhos, eu vou ter compartilhar. Esse compartilhar é se eu quero dar o acesso a isso aqui para alguma pessoa. Aí tá vendo que aqui tá assim, ó, pessoas com link podem visualizar. Isso é importante, vocês têm que conferir se tá assim mesmo. Porque se tiver pessoas com link, quer dizer que todo mundo pode ver. Tá vendo? Ó, aqui, ó, qualquer pessoa com link, isso aqui é importante. Se ele tiver clicado só no Somos Educação, vai ser só quem tem acesso ao plural como professor, tá bom? Então, se eu quero compartilhar com aluno, tudo, é importante que esteja aqui, ó, ativado qualquer pessoa com link, beleza? Aí eu vou deixar isso aqui, posso salvar, e aí eu vou poder fazer assim, ó, copiar o link, beleza? Copiei esse link, tá salvo no meu Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu vou voltar lá no plural, vou vir em meus conteúdos e vou criar um material com esse link, que é o jeito mais fácil de eu passar esse link para o meu aluno. Então, eu venho aqui no material. Título do material vai ser aula gravada, a aula do dia 24, beleza? E aí eu vou colar aqui o link. Posso colocar um textinho, vou falar, olá, aluno. Você perdeu a aula. Veja no link abaixo, por exemplo, né? Bem simples, bem, bem prático. E aí eu colo aqui no Ctrl+V, beleza? Tô mandando o link, então, pro aluno. Ops, dei um enter aqui fora do lugar, deixa eu colocar aqui. Então, eu salvo esse material, posso colocar ali as outras configurações, né, que a gente já mostrou pra vocês. Vou deixar esse material salvo ali. E aí depois eu venho aqui, posso buscar esse material para mostrar pros meus alunos, certo? Então, eu salvei aqui como aula gravada, só pra gente poder pegar. Esse mouse tá dando uma travadinha. Então, ali eu vou fazer a busca pelo meu conteúdo para poder fazer o envio depois para os meus alunos. E aí eu posso pegar essa aula que tá gravada aqui
e mandar ela só para um aluno ou para todo mundo, né? Nesse caso aqui, eu poderia mandar, se eu quiser mandar para a turma toda, eu selecionar a turma toda, ou então eu posso vir aqui, por exemplo, foi a Amanda que perdeu a aula, e aí eu mando só para a Amanda essa aula. Posso colocar o título aqui do jeito que eu quiser, né? Então, pronto. Com isso, eu tô mandando para a Amanda o link da gravação da aula. Então, ela pode entrar e ver toda a aula ali, tá bom? Então, esse é o jeito de gravar as aulas. Deu para entender? Pode mandar o link também pelo aplicativo de comunicação, viu? O pessoal do Colégio Santa Bárbara perguntou. Eu posso mandar o link da forma que for mais fácil para os meus alunos, tá bom? Por aqui, talvez é fácil, porque vai chegar ali no aplicativo e ele já está acostumado, tá bom? Do jeito que vocês quiserem. Na hora que eu copiei lá o link, ó, na hora que eu copiei esse link aqui, eu mando esse link do jeito que eu quiser, tá bom? Beleza essa parte? Segunda parte, vamos voltar lá. Segunda pergunta era: como é que eu coloco na minha aula digital, na minha aula online, alunos de 2, 3, 10 turmas, se eu quiser, ou outras pessoas? Por exemplo, quero convidar um médico para contar para os alunos um pouquinho sobre o cérebro, como é que o cérebro funciona. Olha só que aula que seria muito legal essa aula, né? Então, eu quero chamar uma pessoa de fora. Na hora que eu entrar na minha ligação, olha lá, entrei, participei agora. Tá vendo esse link aqui em cima? Esse link é o link do convite. Se eu copio esse link e venho aqui no plural, por exemplo, crio um conteúdo no plural, posso criar um material também com esse link. Já deixo lá para a aula de amanhã, né? Pego esse link, mando aqui, e aí eu salvo, envio esse link, por exemplo, para 2, 3 turmas, né? Ixi, agora eu perdi o título que tava. Acho que tava a aula de hoje, né? Não, eu fiz outro. É esse daqui, né? Link da aula de amanhã. Esqueci o título que eu tinha colocado. Então, aqui, gente, eu pego esse material e aí eu posso mandar, por exemplo, para várias turmas ao mesmo tempo. Esse daqui vai ser a aula de amanhã, né? A aula de amanhã. Já tô mandando o link para todo mundo, porque pela chamada lá, quando eu configuro, eu só consigo colocar uma turma. Então, eu venho aqui nesse primeiro passo e seleciono, por exemplo, esse professor só tem essas 2 turmas, mas aí eu mando para todo mundo. Então, já deixo prontinho, mando esse link aí para todo mundo, tá bom? Certo? Aqui deu erro porque eu já tinha mandado para uma turma. Deu para entender? Então, com esse link aqui, ó, que eu posso copiar e mandar da forma que eu quiser, as pessoas vão entrar e aí vai aparecer aqui aquela permissãozinha que a gente mostrou. Então, se eu copio esse link e mando, por exemplo, pelo WhatsApp para o meu irmão que eu quero que participe da aula, na hora que ele entrar, vai aparecer aqui a janelinha de permissão, tá bom? Para ele poder entrar. Beleza, gente? Vou voltar ali então para a gente ver o que mais temos de dúvidas no nosso chat aí. Me avisem aí também, gente, me conta aí. O pessoal lá do Colégio Santa Bárbara que perguntou se a gente podia mandar pelo canal da escola. Me conta aí se fez sentido. Pode colocar nessa de cá, Duarte, que aí eu fico mais de frente, tanto faz. Gente, vou dar uma olhadinha aqui no chat se a gente tem mais dúvidas, tá bom? Vão mandando aí. Deu para fazer sentido? O Gabriel tá perguntando se o aluno pode gravar a aula. Ele vai poder gravar ali da mesma forma, mas aí ele vai cair num drive fora, porque o aluno, por enquanto, não vai estar logado, tá bom, gente? Então, é importante que essa tarefa fique com vocês. Acho que vai funcionar melhor. Deixa eu ver aqui. Acho que até essa é uma boa pergunta pra gente poder fazer amanhã pro pessoal do Google, né, gente? O aluno, ele não vai conseguir gravar igual o professor grava. Esse recurso vai ser do professor, porque é ele que tá logado, tá bom? A Flávia está perguntando como que convida os alunos. Os alunos vão ser convidados na hora que você cria a aula. Então, você vai escolher ali a turma e aí, com isso, os alunos já vão receber ou no celular deles ou então no computador, lá dentro de aula digital, a aula para ele poder entrar.
O Frederico está perguntando se qualquer pessoa tem acesso às aulas. Não, Frederico, na hora que você abrir a aula, só os seus alunos da turma que você escolheu vão receber esse link. Esse recurso que a gente mostrou no final, de copiar o link e mandar para alguém, você vai controlar. Se você não quiser fazer isso, você não manda. Então, se você quiser, você manda aquele link para alguém. E, gente, sempre, para poder participar da aula, vocês vão ter que permitir as pessoas. Então, se vocês não permitirem, a pessoa não vai entrar na videoconferência. Então, por exemplo, o aluno mandou o link para alguém que não era para entrar. Você nega, você pode negar ali a permissão, tá bom? Vocês vão ter controle dessa aula. Deixa eu pegar aqui a pergunta da Patrícia, deixa eu ler aqui. A Patrícia fez uma pergunta bem boa. A pergunta da Patrícia é a seguinte. Se eu estou trabalhando com os alunos, por exemplo, uma aula de matemática, que eu mostraria o quadro, né, a resolução da atividade, como é que eu vou fazer para direcionar a câmera para o papel? Patrícia, eu vou te dar 2 ou 3 ideias diferentes. Ideia número 1, faz a ligação do seu celular, que aí você pode colocar ele, por exemplo, num apoiozinho assim e mostrando o papel. Ideia número 2, não usa o papel, usa uma tela. Usa um recurso no próprio computador e aí você compartilha a tela. Pode ser, por exemplo, no Word, né, a ferramenta de fórmulas ali dentro. Pode ser no Paint, que você vai desenhando. Pode ser no PowerPoint, pode ser um site. E a ideia número 3 é repensar o formato dessa aula. Por exemplo, e se a parte de aula mesmo for a parte mais de discussão com os alunos, e essa hora de mostrar, por exemplo, a resolução de uma equação e tudo, você gravar e mostrar para eles via material. Talvez funcione também. Então aí você pode posicionar a câmera para um quadro ou para o papel, né, da forma como você for trabalhar. E aí depois você entra na parte discursiva de forma síncrona com os alunos. A Cláudia está perguntando se tem tempo máximo. Não tem, mas tem uma coisa importante, gente. O Google trabalha com até 100 pessoas por Hangout. Nesse momento aí que a gente está vivendo, o Google também deu uma super ajuda para a gente e liberou até 250 pessoas. Então, até junho, a gente consegue ter 250 pessoas nas videoconferências, tá bom? Que era uma pergunta também que estava aqui. Então, por enquanto, até junho, a gente tem 250 pessoas e depois o limite comum aí é 100 pessoas. O pessoal lá do Canedolândia tá perguntando sobre isso. Eles falaram que antes era no máximo 10. Gente, como a gente tem essa integração, a gente está trabalhando com uma conta no Google ali, que é uma conta do For Education, e por isso a gente tem esse limite maior, tá bom? E aí é importante, quando vocês usam via plural, vocês vão ter aí esse recurso mais amplo, tá bom? Outra pergunta importante aqui é como que a gente usa o PowerPoint. Foi a Fabiana que perguntou, como usar o PowerPoint na aula. Lá do lado você tem o apresentar agora. Quando você clica no apresentar, você vai compartilhar a sua tela. Então você deixa o PowerPoint aberto, ou PDF, ou qualquer recurso que você quiser, e aí você vai compartilhar a tela. Só que assim, gente, tá vendo esse jogo que a gente faz aqui, que o Duarte joga pra tela, joga pra mim? É importante que vocês façam isso. Então, deixa a câmera, vai no PowerPoint, volta para a câmera, para não ficar só tela, e aquela aula ficar muito pesada. Então, varia aí, mostra vocês, trabalha as feições, que é importante também. O Gabriel está perguntando se a chamada não vai ficar lenta com muitas pessoas, porque em alguns outros meses isso acontece. Gabriel, vai depender muito da conexão, vai depender da conexão de todo mundo. A gente está vivendo um momento em que a gente tem aí picos de internet, né? Enfim, tá todo mundo de casa precisando usar esse recurso. A minha dica é para vocês sentirem um pouquinho. Sente na primeira vez, bota todo mundo com a câmera, vê como é que vai ser. Se for possível, fazer a aula em horários um pouco mais alternativos, pode ser uma boa ideia. Se não,
Que tal? Começa com a câmera e depois desligam as câmeras, fica só quem tá falando, abre a câmera, sabe? Pode ser uma boa também e vocês diminuem aí a quantidade de banda necessária. Vai sentindo, acho que vai ser teste mesmo. Aqui, por exemplo, hoje a gente testou a Dami entrar compartilhando a tela dela e fazendo a navegação, tinha dado tudo certo, tinha ficado perfeito. Aí na hora aqui tava com um pouquinho de atraso, então vai ser isso, é um teste, sentindo. E gente, jogo de cintura, trabalhar com tecnologia é jogo de cintura. Cada vez que a gente vai fazer uma transmissão aqui, você tem que ficar ali, ó, pronto, já pensa no plano B, plano D, plano C. E gente, é prática, é costume, vai fazendo, sabe? Combina as regras com os alunos, já fala, gente, se alguém vê que a internet está muito ruim, manda aí no chat, a gente vê como faz, e aí vocês vão sentindo, tá bom? Comecem a usar para vocês irem sentindo também quais vão ser as limitações. Teve uma pergunta aqui, eu perdi de quem foi, mas a pergunta é se depois que começou o aluno consegue entrar. Consegue sim, ele vai conseguir entrar em qualquer momento ali da aula, então ele pode chegar atrasado, né? E aí, de novo, combina as regras com os alunos. Se for o caso, combina, gente, a aula é de 9 às 10 ou de 9 às 9h50 e eu só vou permitir a entrada de vocês até 9h10. A partir de 9h10, eu não vou mais permitir que vocês entrem, porque senão vai bagunçar a aula, vai perder o fluxo. Então, já deixa ali o jogo combinado para eles seguirem as regras. A Patrícia está perguntando se existe a possibilidade de gravar as aulas com o celular e postar no plural. Existe sim, a gente continua com esse meio. Hoje a gente falou muito aqui da aula síncrona, que é aquela aula em que está todo mundo assistindo ao mesmo tempo, essa aula de videoconferência, essa aula virtual. Mas a gente continua lá, dentro do Maestro você consegue gravar suas aulas, gravar diversos recursos e colocar ali como material ou como atividade. E aí, Patrícia, o que você pode fazer, inclusive explorar outros recursos do YouTube também, você grava sua aula, coloca ela no YouTube, pode colocar como não listado para ninguém encontrar o seu vídeo se você não quiser. E aí você pega esse link e coloca lá no Maestro, tá bom? No webinar de quinta a gente mostrou isso e a gente tem o vídeo tutorial também, tá bom? Ah, gente, uma coisa que a gente não mostrou, mas eu vou deixar vocês na curiosidade para vocês mesmos explorarem. Entra lá naquela abinha de tutoriais. Vocês vão ver que a gente montou lá os vídeos. Deixa eu só colocar aqui rapidão. A gente montou lá todos esses vídeos. Os vídeos são bem curtinhos aí. As meninas fizeram com muito capricho. São vídeos super práticos que vão ajudar muito vocês. E eles estão aqui, ó. Quando você vem aqui, início. Deixa eu ver se ele saiu. Ai, eu tô sem controle do computador. Deixa eu logar aqui de novo. Não tá clicando o mouse. Gente, carreguei aqui. Então eu tenho aqui, ó, no tutoriais, eu vou conseguir visualizar esses videozinhos e aí eu recomendo que vocês entrem para poder ver todos esses videozinhos aqui que vão ajudar bastante, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, um vídeo para poder ver o geral que tem no Maestro, vídeo para poder criar as aulas online, vai ajudar bastante, tem bastante do que a gente mostrou hoje, criação de atividades, o banco, criar materiais, que é onde a Patrícia pode encontrar aí como gravar, né, Paty? Gravar as aulas para poder mostrar para os alunos, como que eu envio, como é que eu faço e como que eu vejo o desempenho e o engajamento dos alunos, tá vendo? Só clicar aqui. Ficou mudo? Nossa, Eduardo. Gente, desculpa, deixa eu repetir aqui, ó. Eu vim no início e entrei em tutoriais. E aí aqui vocês vão poder ver todos os vídeos que a gente preparou para vocês, tá bom? Tem uma navegação geral no Maestro e depois aqui em cada uma das funcionalidades vocês conseguem ver esses vídeos, vai ajudar bastante. Então eu entro aqui, ó, e aí vocês conseguem assistir lá o vídeo. As meninas fizeram aqui, o nosso time todo, com muito carinho, tem bastante coisa interessante. Os vídeos são curtos, tá vendo? Esse é um dos maiores, tem 5 minutos.
mas a gente tem vídeos aqui bem pequenininhos, ó, que vão ajudar vocês a achar as questões, tá vendo? Ó, 45 segundos, rapidinho vocês veem ali como encontrar as questões, como trabalhar o maestro com seus alunos, tá bom? Bem prático também, e eu tenho certeza que vai ajudar aí na hora de criar as aulas, de trabalhar com os alunos. Deixa eu ver aqui o que mais temos. A Gabriela perguntou se consegue fazer uma gravação sem os alunos. Consegue sim, Gabi. Dá pra fazer, mas aí não sei se esse vai ser o melhor recurso, né? Tem que entender um pouquinho do que você quer gravar. Gente, pra gravar, a minha maior sugestão é fazer o que a gente tá fazendo na live. Pega o celular, arruma um apoiozinho, ó, pode ser assim, põe um negócio aqui atrás no copo pro celular segurar e grava com o celular. Fica muito bom e a câmera vai ficar jogada pra vocês se mostram mais. Mas pode ser sim ali dentro do Hangouts, você grava e depois disponibiliza o link para os alunos, como vocês preferirem. O Reinaldo está perguntando se a aula é dada, a aula fica como encerrada. Lá dentro do Plural, gente, ainda não vai mudar isso. A gente fez aí o mais rápido possível para vocês terem acesso. Então, por enquanto, vocês vão só criando as aulas vão ficar todas lá com o horário. A gente não está trabalhando com o horário de encerramento para a aula, tá bom? Tem o horário de início, mas os alunos conseguem acessar aí depois, vocês também conseguem entrar nas aulas depois. Não vai ter um fim para essa aula por enquanto. Então, de novo, isso precisa estar lá nas regras com os alunos, tá bom? Combina com eles, olha, a aula vai ser de tal hora. Inclusive, deixa eu dar uma outra dica. Uma coisa que vocês podem fazer é montar um material, pode ser lá no Plural, vai lá no Criar Material e cria um material com as regrinhas, sabe, gente? Ó, as aulas serão terça e quinta, de 9 às 9h30, de 9h30 às 10 vai ter uma resolução de atividade e aí a gente volta online de 10 às 10h20 para fazer o fechamento da atividade. Durante cada aula a gente vai ter um capitão do chat que vai me ajudar ali coordenando as dúvidas vão ser no final, as dúvidas vão ser no chat, enfim, deixa isso combinado e manda de material, que aí todo mundo vai ter acesso a essas regrinhas. A Silvânia está perguntando como que faz para corrigir os exercícios online. Silvânia, posso te pedir uma coisa? Silvana, desculpa. Posso pedir uma coisa? Entra lá no tutorial. Entra lá no tutorial e assiste esse vídeo aqui, ó, o desempenho dos alunos e esse aqui da atividade dissertativa. Eles são bem pequenininhos. E aí você vai conseguir ver, porque agora eu não consigo te mostrar um exemplo aqui. Mas a gente tem um relatório de desempenho que vocês podem ir acompanhando o aluno ao vivo. Então dá para fazer, por exemplo, a aula, abre no Hangouts uma aula, trabalha o conteúdo, já deixa a atividade pronta. Lembra que eu falei, vai estar tudo planejado, gente, pelo amor de Deus, se organizem aí. Dei o conteúdo, já manda a atividade para os alunos, eles vão respondendo, você fica acompanhando o relatório, vocês podem manter a vídeo enquanto isso, né? Cada um no seu computador fazendo. E aí depois você fala, gente, e aí, acabou, agora volta todo mundo a atenção aqui, vamos ver o relatório. Você pode até compartilhar sua tela mostrando o relatório para eles, né? Para eles também verem ali como é que foi as questões mais erradas, mais acertadas, para vocês trabalharem juntos. Beleza? Eu acho que a gente passou aqui pela maioria das dúvidas. Tem algumas dúvidas, gente, que eu tô vendo que é de coisa que a gente já falou. E aí eu vou pedir duas coisas. Uma esse link fica disponível, é no mesmo link. Quem quiser voltar, assistir, volta um pouquinho aí. Eu acho que mais ou menos no minuto, vou chutar aqui, mais ou menos no minuto 50, a gente mostrou como que grava a aula, como que convida outras pessoas. E amanhã, 9h30, lá no Instagram, o Instagram é @pluralnetoficial. Quem não segue, por favor, sigam. Se vocês quiserem seguir o canal aqui no YouTube também, né? São super convidados, são meus convidados de honra. E aí, gente, ó, entra lá nessa live, vai ser amanhã 9h30. A gente vai ter 2 convidados que são pessoas que trabalham no Google, trabalham aí com Hangouts, vão conseguir responder mais dúvidas técnicas, mais informações. A gente já tem uma dúvida importante aqui, se o aluno consegue ou não gravar a aula, né? Eu confesso que eu tô em dúvida aqui de como que isso vai funcionar, mas aí amanhã a gente pergunta isso pro pessoal lá.
Então, por favor, vão para a live. Depois também a gente vai, manda mais informações para vocês. A gente vai mandar e-mail também para todos os professores com esse vídeo tutorial. Acho que vai ajudar bastante. Olha, a Renata deu uma sugestão legal, que é a gente promover mais esse fórum, né, Renata? Uma coisa que a gente está tentando fazer, gente, é reunir via Instagram essas boas práticas. Então, sempre que vocês tiverem ideias legais, manda pra gente lá no Instagram, nas mensagens, que a gente está tentando fazer um apanhado de boas ideias para divulgar aí, para que todo mundo consiga ter os melhores desempenhos. Passou uma pergunta aqui, ó, o Denis perguntou se tem tutorial para os alunos. A gente está fazendo alguns materiais, a gente focou primeiro em vocês, por dois motivos óbvios. O primeiro é porque sem vocês nada disso vai acontecer, então vocês são o nosso foco principal. E segundo, porque os alunos eles acabam se virando bem por ali, a maioria das vezes, né? Eles fuçam lá e dão um jeitinho, até os pequenininhos eles são nativos digitais, né, gente? Eles nasceram com esse negócio na mão. Mas a gente vai fazer sim, a gente quer fazer aí pro aluno do Hangouts, tem simulado também que é importante ter um vídeo para eles. Então essa semana a gente está trabalhando aí em mais algumas coisas para os alunos, tá bom? E aí a gente manda para as escolas para vocês difundirem entre eles. Que mais, gente? A Jéssica está perguntando se tem o arquivo dessa aula. Será que é da live? Se for da live, dessa transmissão, o link é o mesmo. Vocês podem acessar quando vocês quiserem. Mandem para os colegas que não puderam assistir nesse horário. A gente está tentando fazer nos melhores horários, mas nem sempre a gente vai conseguir pegar todo mundo. Então, usem aí esse link, fiquem à vontade. Eu acho que eu vou pôr lá no Instagram também para quem perdeu poder ver de novo. Gente, eu acho que estamos tranquilos, né? Tô vendo aqui tem algumas perguntas também. O aluno pode compartilhar a tela? Pode. A Vanessa perguntou se os alunos recebem notificação. Gente, o aluno recebe a notificação das atividades, mas por enquanto ele não vai receber das aulas, tá? De novo, a gente fez aí o máximo, focamos a maior velocidade para isso estar no ar, para vocês já poderem usar. Então tem alguns detalhes que a gente ainda vai trabalhando, por enquanto ele não vai receber notificação. E aí, de novo, põe nas regras, combina as regras, deixa os horários planejados. Aula online, gente, é igual reunião. Não dá pra não tá... Tipo assim, vou fazer uma aqui daqui 20 minutos. Não vai dar certo. O pessoal tá em casa, às vezes o aluno combinou de almoçar naquele horário, às vezes ele foi jogar videogame, enfim. Ele tá em casa, mas ele pode não estar muito organizado. Então, planejem as aulas, é importante que a escola esteja envolvida. Então, junta aí com a sua coordenação, né? Montem o calendário, planejem como vai ser e criem uma rotina mesmo, para o aluno ter uma rotina. Então, toda terça e quarta, 3 horas da tarde é aula de matemática. Toda quinta e sexta, 1h da tarde é aula de português. Porque é igual na escola, né? Então, na escola, quando a gente está na escola presencial, a gente tem os horários, é importante que vocês também tenham isso aí com os alunos, deixar essas regrinhas bem definidas, para vocês terem aderência, senão, se isso não estiver muito claro, pode ser que o aluno se perca e não saiba que ele precisa entrar. A Clara está perguntando se vocês conseguem mutar o microfone dos alunos. Eles vão precisar mutar, tá? E aí é importante vocês combinarem isso. Gente, eu acho que a maioria agora está sendo de algumas coisas que a gente falou mais no início. Amanhã, então, 9h30, a gente volta nesse assunto. Tira mais dúvidas, entrem na live. Na live vai ser só dúvida, então é bem dinâmico. E aí o pessoal do Google tá com a gente consegue ir num lado mais técnico aí. Tá bom? Eu queria agradecer muito do coração, assim, vocês estarem aqui até agora, né? A gente acabou passando aí do nosso tempo, mas foi muito gostoso, a gente tá bem animado. É um momento muito difícil, mas a gente tá aqui unindo todas as forças do time mesmo para poder entregar para vocês o que vocês precisarem. Essa semana a gente teve um boom muito grande no suporte, a gente recebeu muita coisa, então a gente fez uma super força-tarefa aqui. A Monique está unindo aí o nosso time todo para conseguir atender todos os chamados, né, para conseguir responder todos vocês
em tempo. Eu peço que vocês aí não desistam, não parem, continuem indo atrás dos recursos, que a gente vai estar aqui fazendo o que for possível para apoiar vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo, obrigada para quem estava assistindo, obrigada a todo o time do Plural, ao Brusco, ao Marcos, que estavam aí na frente dessa integração. Eu tenho certeza que essa novidade vai ajudar muito. E obrigada às meninas que estavam aí no chat me ajudando, Duarte, que estava aqui nas câmeras, muito obrigada. Pamela, Dami, Lu. Obrigada, gente. E obrigada a todas as escolas que estão aqui. Eu tô vendo que tem umas mensagens lindas, fico super feliz. Obrigada mesmo. É muito gostoso ver isso, que a gente vê que todo o esforço que a gente está tendo aqui vale muito a pena. E vamos continuar, né? Firme e forte. Se cuidem, fiquem o máximo dentro de casa que vocês conseguirem. Se cuidem aí que a gente vai superando isso juntos, tá bom? Um beijo muito grande e até amanhã, 9h30 lá no Instagram, tá bom? Tchau, gente!